Fala galera, André Ferreira na área. Hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada do cenário do varejo brasileiro, o que está por vir pela frente, né? A gente vai olhar números num site super conhecido aí no mercado de marketing, que eu também utilizava bastante, para a gente conseguir ter um overview geral aqui e vamos interpretar esses números, ok? E aqui eu vou explicar também um pouco o que é cada um desses números e como que eles são, como é que isso se reflete no cenário da empresa como um todo, tá? Aqui eu peguei as top 4 varejistas brasileiros aí, top 4 mais Amazon, tá? Pra gente fazer uma comparação aqui entre os 4 cases, tá? Então aqui eu tô fazendo um comparativo entre Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza, Amazon e Mercado Livre. Eu deixei de fora a Shopee e a AliExpress porque elas são difíceis de conseguir diferenciar o que é informação do site internacional como um todo com a versão BR dessas lojas. Até a mesma própria Amazon é um pouco complicado, mas a Amazon tem o domínio.com.br, então fica mais fácil, tá? Então vamos olhar aqui no site da SEMrush, que é um site super famoso, utilizado aí por dezenas de analistas de marketing em todo o mercado varejista. E o que a gente percebe aqui é o seguinte: vamos a cada parte aqui para a gente entender o que compõe essas informações aqui. Primeiro, ele dá um ranking de autoridade da página. Esse ranking de autoridade, ele utiliza os parâmetros que o Google fornece com relação a questão de score interno ali, né? Acessos, backlinks e tudo mais, e uma série de outras informações geram esse score de autoridade, né? Quanto maior o seu score, mais bem posicionada a sua página quando você for pesquisar isso no Google. Obviamente que tem outras coisas que a gente vai falar ao longo do processo, que é mídia paga, né, brigas de palavras-chave. Então esse score é um acumulado de todo o site, tá? E aqui a gente está falando de e-commerce, estou descartando a parte de e-commerce, né, nesse momento. Segunda informação que o SEMrush traz é a quantidade de page views, né, de tráfego orgânico que essa página tem. Então, não sei como que a SEMrush consegue coletar essas informações, mas existem ferramentas para poder monitorar o tráfego, né, como o Google Analytics e tudo mais. Eu não sei qual é o método que o SEMrush utiliza para chegar nessas métricas, mas a gente tem ali uma quantidade de pesquisas, né, de searches, e nesse caso eles dividem o que é tráfego orgânico de SEO e o que é tráfego pago, né, que é o SM. E aqui, inclusive, ele coloca algumas tags falando qual é o percentual de buscas correlacionadas a esse domínio. Então aqui no caso, por exemplo, da Americanas, é muita coisa de informática, e depois vem outras coisas aqui, comercial. Eu não sei 100% do que são essas métricas de keyword aqui, mas deve ter uma correlação entre pesquisa e talvez encontrar um determinado produto naquela loja ali. Eles classificam, né, eles categorizam qual é a categoria daquele produto ali, enfim. E aí também aqui a gente tem o tráfego pago, né, o estimado de quanto que está sendo utilizado de tráfego pago. Eu não sei se esse valor aqui é em dólares ou reais, tá? E também acredito que isso aqui seja por mês, né? Isso aqui são métricas de engajamento de agosto de 22. Então provavelmente esse número aqui ele é mensal, tá? Eu tô até olhando aqui mês a mês no tráfego orgânico para ver se realmente isso é mensal. O quarto e muito importante parâmetro que o SEMrush utiliza aqui, que inclusive colabora no score da página, né, é a quantidade de backlinks. Então, para quem sabe um pouco da história do Google, sabe que o Google nasceu como um serviço de contabilização de backlinks. O que vai ser um backlink? Eu tenho o meu site lá, o andreferreira.com.br, que vocês podem acessar com o link na descrição aí. Se eu pego o link de alguma loja e coloco dentro do meu site, numa postagem, eu estou criando um backlink. Isso é
como se fosse um link de indicação daquele site. E aí o Google monitora todas as páginas na internet, ele pega esses links que essas páginas têm e cria esse count de backlink, e aí o Google tem as ferramentas dele para poder fazer isso. Existem outras ferramentas para você poder analisar backlinks, tá? Isso é muito comum para quem mexe com SEO, sabe disso daí. Existem várias ferramentas para você ver a contabilização de link. Também não sei de onde que o SEMrush tá fazendo esse backlink count. Talvez eles possam ter a própria ferramenta de crawler deles ali pegando essas informações e processando, enfim. Mais para baixo a gente consegue ter um resumo aqui mês a mês, e aqui ele está me mostrando um sumário, né, de setembro de 2020 até agosto de 2022. Então é um condensado aqui, é um gráfico condensado de máximas, né? Então ele vai pegar a quantidade máxima de tráfego orgânico e de tráfego pago, e aí a gente consegue ver as duas linhas aqui. E aqui mais para baixo a gente até consegue visualizar aqui separadamente o tráfego pago e o tráfego orgânico, e aqui ele separa por países também, né? Então 99% aqui do tráfego da Americanas nesse caso vem do Brasil, e aí tem outros países aqui que também tem. E aqui mais para baixo a gente consegue ter as palavras-chave que geraram mais cliques para essa página específica. Então perceba que no caso da Americanas a gente teve a palavra Americanas, depois lojas americanas e depois a terceira palavra Air Fry. Isso gerou um volume de acessos ali, e aqui ele até calcula um custo médio de CPC, né? Em dólares, está aqui inclusive falando aqui, ó, o custo médio do CPC foi, no caso de Americanas, 9 centavos de dólar, e no caso da palavra Air Fry foi 27 centavos de dólar. Eu até falei sobre CPC no meu vídeo que eu falo sobre marketing, né? Então, assim, sobre aquisição de usuários, CPC é uma das métricas, que é o custo de aquisição por clique, e aí você tem aqui os valores de quanto que custou a aquisição dessas palavras-chave, e aí a gente consegue ter aqui, ó, fone de ouvido Bluetooth 48 centavos de dólar, notebook 28 centavos de dólar. E esse valor de bind aqui, ele tem várias formas de ser otimizada ou de se tornar mais caro, né? Enfim, eu vou... quem tiver curiosidade de saber sobre os modelos de ads e tudo mais, procura o vídeo aí que eu fiz sobre marketing, que você vai encontrar falando sobre esse assunto mais a fundo, né? Então, eu fiz um vídeo chamado 2022 terá a pior Black Friday de todos os tempos. Esse vídeo eu falo sobre CPC, CPA, CPM e tudo mais, beleza? E aí a gente vai rodando aqui e ele vai trazendo mais informações, os competidores diretos da Americanas, aqui ó, Shopee tá aqui, Casas Bahia, Mercado Livre, Meli, Submarino. Eu não trouxe as second brands ali das marcas, porque para mim não faz tanto sentido. Eu só trouxe as maiores mesmo, porque, para quem não sabe, o Submarino pertence ao grupo B2W, que é dona da Americanas também. A Ponto Frio pertence ao grupo Via, que é dona da Casas Bahia. E Magalu tem outras brands ali embaixo dela, Kabum, Netshoes e tudo mais, que também vai ficar por um outro momento aí. Eu estou focando simplesmente numa análise das maiores, para a gente entender como é que está esse andamento. Então, a gente... comparando aqui, né, as informações de B2W comparados com Magazine Luiza, você já percebe aqui, né, uma modificação. O site da Magalu tem um score de autoridade menor, ele teve menos acessos orgânicos, ele teve menos investimento em tráfego pago, e ele tem uma quantidade absurdamente menor de backlinks. Então, na teoria aqui, essa quantidade de backlinks ele impacta diretamente, obviamente, na indexação, logo menos tráfego orgânico. Então, enquanto a Americanas teve investimento de 4,3 milhões, provavelmente dólares, tá? 4,3 milhões, a Magalu teve um investimento de 1,7, né? E o tráfego orgânico da Americanas foi de 123 milhões e a da Magalu foi de 206. Então, a Magalu ela tem uma procura maior, pelo visto, né? Ela tem uma procura maior orgânica dentro do Google.
E aqui os termos mais procurados é Magazine Luiza, Magalu, que estão nas duas primeiras posições aí, dando volume de 10 milhões de acessos e tudo mais. Pode ser que outras páginas, a indexação da Magalu esteja muito boa e obviamente que está gerando esse resultado de tráfego orgânico, já que o investimento em tráfego pago não é tão alto assim. E uma coisa interessante que eu queria destacar aqui é que Americanas, desde 2020, ela surfou uma maré de uma pequena alta de tráfego ali em março de 2021, tá vendo? E depois ela vem em sucessivas quedas, chegou um pico aqui em janeiro de 22, mas ela vem numa tendência de queda muito brusca de acessos e vamos ver aqui no caso de tráfego pago, o complicado de tráfego pago a gente consegue analisar aqui também que o investimento em tráfego pago caiu, né? A gente chegou a ter um pico aqui de fevereiro de 2021 de 23 milhões de reais ou dólares, eu não sei qual é a moeda que eles estão categorizando aqui, mas agora tendo um investimento de 4,3 milhões, né? E mesmo assim, a B2W ela está perdendo tráfego a longo prazo e a Magalu está tendo um tráfego orgânico subindo aqui. Nós passamos aqui de 70 milhões de tráfego orgânico, 3 milhões de tráfego pago em setembro de 20 para 206 milhões de tráfego orgânico e 1 milhão em tráfego pago. Então, quer dizer, a Magalu está investindo menos em tráfego pago e está recebendo mais acesso por tráfego orgânico, tá? Isso é interessante da gente entender. A Casas Bahia, né? Vamos lá. Em comparação a Magalu e a B2W, a autoridade da página é menor, o tráfego orgânico é menor e o investimento em marca, em tráfego pago também é menor, né? E a quantidade de backlinks é irrisória se comparado aos 21 milhões da Americana e aos 6 milhões da Magazine Luiza. E aí a Via Varejo, né? A Casas Bahia, ela vem com um tráfego subindo aqui até junho de 21 e depois em agosto de 21 ela entrou em queda e está se mantendo num platô aí, né, numa instabilidade, vamos dizer assim, quase né, isso aqui é quase uma margem de erro do Ibope aí, 5 pontos percentuais para mais ou para menos, essa variação que a Via tem recebido de tráfego orgânico, em torno de 70 milhões de acessos mês, o que é bastante coisa, mas nada comparado à B2W e a Magazine Luiza, que tem 2 a 3 vezes mais acessos, 2 vezes mais e um pouquinho, né? Enfim. E aqui a gente percebe o seguinte, Casas Bahia, ela só tem uma primeira chave, que é Casas Bahia, e depois todo o restante do tráfego dela vem derivado de pesquisas de produtos, tá? No caso de Magazine Luiza, ela tem o segundo ali, que é Magalu, e no caso de Americanas, ela tem Americanas e Lojas Americanas, e isso faz um pouco de diferença, pode parecer que não, mas faz em termos de pesquisa, né? Você ter esses concatenados aí, porque você tem mais de uma palavra-chave que pode ficar na cabeça das pessoas que estão pesquisando. Quando eu olho a Amazon, tá? A gente já percebe que o score da Amazon, né, a autoridade da Amazon é uma página que tem muito mais autoridade do que as 3 primeiras, né? O domínio amazon.com.br tem uma autoridade melhor. Particularmente, eu analisei durante o meu período nos comparadores de preço como que é a estrutura de código fonte HTML das páginas, e a Amazon, por mais que tenha um sistema mais antigo, né, que a gente chama de MVC, ele é muito mais performático do que as outras lojas que são feitas com tecnologias um pouco mais modernas, vamos dizer assim. Consequentemente, né, o Google ele leva em consideração o tempo de carregamento da página para o SEO, e isso também é uma métrica interna para o score da página. Logo, a Amazon ela tem uma performance, um score muito mais alto. Mas outro dado que me chama muita atenção nessa tabela é o seguinte: são quase 90 milhões de backlinks.
Então, o que a gente está falando é que a Amazon ela tem muito mais indicadores, né, muito mais páginas indicando ela do que as outras. Vamos voltar aqui só para a gente lembrar. Ó. São quase 90 milhões de backlinks. Casas Bahia são 2,9 milhões. Magazine Luiza 6,1 milhões. E Via Varejo, né, Americanas com 21 milhões de backlinks. Se eu fosse supor por que isso acontece, eu entraria pelo racional de que a Amazon é uma das poucas varejistas que possuem o próprio sistema de afiliados. E, logo, os links que são gerados nesses sistemas de afiliados são da própria Amazon. E o que isso impacta no SEO? Isso impacta que toda vez que algum afiliado publica, divulga um link da Amazon, ele está gerando um backlink para a página que vai melhorar o SEO da página. As outras empresas utilizam sistemas terceiros de afiliado. Logo, os links de divulgação não são um link da própria loja. Consequentemente, a gente tem uma menor quantidade de backlinks, tá? Isso é meu racional como uma pessoa que viveu nesse mercado e entende internamente como é que ela funciona. Mas vamos aos números, né? Eu já pulei logo pro backlink, mas a Amazon, ela tem 87 milhões aqui no mês de agosto, 87 milhões de tráfego orgânico e 1,7 milhões de tráfego pago, segundo o SEMrush. Só que o que eu vejo aqui, né, nesse gráfico de tráfego orgânico, eu vejo que teve uma diminuição do tráfego pago aqui, né, bem claro. Teve um pico aí em fevereiro de 21, depois eles praticamente secaram a fonte aqui do tráfego pago, e o tráfego orgânico ele permanece instável. Ele tem pequenos picos, mas ele fica estável a maior parte do tempo. Então isso mostra para mim, analisando de forma externa, a recorrência dos usuários dessa plataforma. A Amazon ela consegue ter uma sequência, né, uma consistência de tráfego orgânico mês a mês. Isso mostra que muito provavelmente existe uma recorrência muito grande dentro da plataforma. Eles têm menos usuários, eles gastam menos no CAC, né, menos aquisição de usuário, mas eles têm um público que todo mês está ali entrando para ver alguma coisa, né? E aí, olhando aqui os termos de pesquisa, a gente tem Amazon em primeiro lugar, depois Amazon Prime e depois os outros, né? Alice no País das Maravilhas, Kindle, não mais coisas voltadas a livros, smartwatch e tal, que é o forte da Amazon. Isso aí, por mais que ela venda de tudo, né? Acho que a Amazon só não, pelo menos que eu lembro, assim, ela não vendia móveis, algumas coisas do tipo, né? E aí, um ponto de asterisco que eu acho interessante colocar em Amazon é o Amazon Prime. Por quê? Porque o Amazon Prime é um serviço que a Amazon tem de assinatura, que você paga todo mês, e aí você tem frete grátis, e você tem o Prime Video, e você tem uma série de outras coisinhas lá de benefícios, né? E aí ele é o segundo maior termo de pesquisa, tendo agora no mês de agosto mais de 2 milhões de acessos, né? O CPM, né? O CPC, aliás, do termo é autocomparação aqui. Vamos comparar aqui no caso de Americanas. Americanas está gastando em torno de 9 a 12 centavos o CPC da sua própria brand. A Magazine Luiza tá gastando 3 a 4 centavos. A Casas Bahia está gastando 12, 13 centavos. E a Amazon está gastando de 20 a 28 centavos. O que isso quer dizer? Quer dizer que outras marcas estão comprando a brand da Amazon, tá? Então quer dizer que outros sites estão indo lá no Google Ads, está comprando a palavra Amazon e está fazendo com que o bind da palavra suba. Então a Amazon ela é obrigada a pagar mais caro pelo CPC, porque tem outras empresas que estão comprando a brand dela, e aí sabe-se lá quem vai ser, né? Mas o que mais me chama a atenção é justamente a quantidade de backlinks, que é muito maior do que a soma dos 3 anteriores,
tá? Estamos falando 90 milhões de backlinks. Eu não sei se propriamente seja só pela questão dos afiliados, mas eu acredito que seja um grande fator da Amazon ter tanto backlink assim. E aí, para quem entende de SEO, sabe que backlink é extremamente importante na conta do score ali. Por isso que a Amazon tem um score muito maior. O que o score vai refletir lá na frente, né? Quando você pesquisa alguma coisa no Google, o que o Google vai levar em consideração? Ele vai considerar a autoridade que seu site tem. E aí, se eu estou pesquisando, por exemplo, iPhone, nós temos, sei lá, 1000 páginas que tem o termo iPhone. Para quem que o Google vai dar prioridade? Para quem tem maior score. Então, como a Amazon tem o maior score entre essas 4, muito provavelmente ela vai estar muito mais bem posicionado no Google, nos termos de pesquisa, do que as outras. Isso não quer dizer que as outras não vão aparecer, mas elas vão aparecer em segundo lugar, terceiro lugar e tudo mais. Esse score, ele serve para isso. E aí a gente chega na cereja do bolo aqui, que é o Mercado Livre, que aí a gente vai ter números impressionantes em comparação às outras 4. Para quem não sabe, Mercado Livre é o maior varejista em atuação no Brasil. Alguns dados aqui de empresas que fazem análise do mercado de varejo fala que Mercado Livre sozinha ela é maior do que a soma dos outros, de todo o restante do mercado. Então, o Mercado Livre estaria em torno ali de 50% do mercado de varejo e o restante ocuparia, né, essas vagas aí, sendo via B2W, Americanas, depois Magalu, depois Via e por aí vai, né? Tem um ranking muito, muito bom, vou até procurar aqui, que é o ranking do varejo, E-Commerce Brasil, mano. O E-Commerce Brasil, para quem não sabe, é um evento que acontecia pelo menos todo ano, né? E aí eles fazem um ranking das maiores varejistas do Brasil. Todo ano eles têm esse ranking. Se eu encontrar, eu volto aqui para a tela para mostrar mais pro final do vídeo. Talvez tenha um cortezinho lá e tal. Vamos analisar aqui Mercado Livre. Mercado Livre tem uma autoridade próxima da Amazon, que é maior do que B2W, que é maior do que Via, que é maior que Magalu. Ela possui uma quantidade de tráfego orgânico maior do que Magalu, maior do que B2W e tudo mais. O investimento de marketing desses caras é ridículo. Se for isso aqui, o Mercado Livre não gasta nada com marketing na internet. E a gente está falando de 242 mil. Aí, se for dólares ou se for reais, eu não sei. Se você for comparar com os investimentos de B2W aqui de 4,3 milhões, Magalu com 1,7 milhões, até a própria Via Varejo com 960 mil reais, Amazon investindo 1,7 milhões e Mercado Livre gastando 200 mil reais ou dólares por mês, é nada. Mas mesmo assim, os caras têm mais tráfego do que todas essas lojas, tem mais backlinks disparado, tem o dobro, mais do que o dobro, né, quase o triplo da própria Amazon, né? Então, assim, isso aqui é um fator de SEO absurdo, né? E outro detalhe que é importante que é o seguinte, ó, embaixo aqui da informação de backlinks, ele fala que quantos domínios tem apontando para o site. Então, aqui no caso da Americanas, nós temos 21 mil backlinks com 21 mil domínios. Então, é basicamente ali, né? Vamos falar assim, 1 para 1, é um link para cada domínio, né, na média. Aqui no caso de Magalu, nós temos 6,1 milhões de backlinks, mas com 14k de refers. Então, o que a gente está falando são poucos sites que estão botando links pra cacete lá dentro. Pode ser um site de comparador, pode ser um site de crowdsourcing, um site cupom. Então isso está gerando uma quantidade enorme de backlinks para poucos domínios. Então, de novo, ó, nós temos 21 milhões... aqui, no caso Americanas também tá... eu li errado aqui, né? Aqui no caso de Americanas são 21 milhões de backlinks para 21 mil sites. Então, é mais ou menos aí 1.000 links por site, por domínio, né? Que a gente está falando aqui. No caso de Magalu, também.
né, são 6 milhões de backlinks para 14 mil sites. Então você faz a conta e você vai ver que cada site vai ter mais de uma vez os links da Magalu. No caso aqui da Casas Bahia também, são 2,9 milhões de backlinks para 5,7 mil sites. Então tem menos sites publicando essa parada. No caso da Amazon, são 60 mil sites, 59,6 mil sites para 89 milhões de backlinks. E no caso de Mercado Livre, nós temos 52 mil sites dando 285 milhões de backlinks. Então perceba que o número de backlinks também é importante a gente levar em consideração a quantidade de sites que tem com domínios únicos que estão fazendo essa indicação. Porque quanto mais links concentrados, quer dizer que a gente tem talvez um site especializado como um comparador de preço, indexando uma grande quantidade de produtos, e aí faria sentido você ter uma grande quantidade de backlinks apontando para o mesmo domínio. E o Google leva isso em consideração também, tá? Se esses apontamentos são únicos e qual é a relevância de quem está apontando. Então, para fazer uma análise mais completa, a gente teria que destrinchar essa parte dos refers aqui e ver quem está fazendo apontamento para cada um desses sites e ver qual é a relevância de cada um deles, porque tem várias técnicas de você gerar backlink com sites que não tem relevância nenhuma e acaba não tendo tanto peso assim. No caso de Mercado Livre aqui, os top searches... sim, vamos fazer uma análise do tráfego orgânico. Tráfego orgânico de ML, a gente teve aqui uma constante aqui de 300 milhões de acessos, né? Tem uma pequena queda aqui de setembro de 21 e voltando até um pico aqui em junho de 22, mas na média 300 milhões, que é um número espetacular, um investimento quase zero aqui de tráfego pago, né? Se a gente for pegar aqui o gráfico de tráfego pago, é praticamente zero. Eles fizeram um pouquinho de investimento ali em fevereiro de 21 e depois praticamente zeraram. Segundo, novamente, galera, esses dados são do SEMrush, né? Se tá certo, 100% certo, a gente não tem certeza, mas são números que são utilizados aí por várias pessoas do mercado de marketing, inclusive dentro das lojas. O SEMrush é muito utilizado, né? E aqui a gente consegue ver os termos de pesquisa, né? Mercado Livre, Mercado, ML. Então, assim, você vê, a galera gosta de simplificar, né? Então, a gente tem 4 termos de pesquisas aqui, muito bem indexados, inclusive o maior volume disparado aqui é Mercado Livre, escrito 100%, 30 milhões de acessos aqui, com um CPC de 0,13, né? 0,13 chegando, inclusive ML e MER tá de 0,2 centavos e 0,6. Então não tem tanto tráfego assim, mas também tem. O que a gente pode tirar de análise desses números? A primeira coisa que me chama a atenção: Magalu tem crescido, V2W tem caído. Esse é o primeiro ponto de todos que a gente tem que levar em consideração. Os acessos do site têm caído muito, logo, consequentemente, as vendas também têm caído. Segundo, que concorrentes de pesos que tem uma autoridade do site, né, um score muito alto e muitos backlinks têm se posicionado, ocupado o mercado e mantendo uma consistência. Uma coisa também que analisando assim, olhando o gráfico de MELI, é que a gente vê uma consistência também de acessos, não tem nenhuma baixa ou alta muito acentuada, então é o mesmo público ali acessando frequentemente o site. Obviamente que tem a compra de usuário, aquisição, usuários novos e tudo mais, mas para você ter essa quantidade massiva de acesso tem que ter uma recorrência. E obviamente a Amazon, o Mercado Livre tem uma consistência maior de recorrência, no meu ponto de vista, não só olhando por esses números do SEMrush, mas também conhecendo as empresas. Eu sei que a recorrência dessas lojas é muito maior. No caso das outras varejistas, é muito mais uma compra de oportunidade e é muita briga por preço, né? Um ponto que eu queria destacar,
que é super importante a gente ter em mente, né, essa métrica interna quando a gente está falando de varejo, é que o Mercado Livre é a maior marketplace do Brasil em número de pessoas vendendo, e ela é uma das únicas, se não a única, eu acho que só ela e a OLX que possui a possibilidade de pessoa física vender nas marketplaces. Um outro fator que eu gosto de destacar é que quem já trabalhou com marketplace sabe disso, né? Normalmente a margem que a B2W, a Via e a Magazine pede para você poder estar lá na marketplace deles é coisa em torno de 25% a 30%. No caso da Mercado Livre é um valor fixo de 16% e eles cuidam da distribuição e é muito simples de você conseguir vender no Mercado Livre. No mesmo dia você faz sua conta ali, preenche os dados, a conta é liberada, você começa a vender e aí você vai no Correios, entrega um QR Code lá e eles cuidam de toda a logística para vocês, cobrando 16%. Então, o Mercado Livre ele tem uma grande quantidade de pessoas físicas vendendo dentro da plataforma, não só CNPJs. E o que isso traz para o mercado varejista de uma forma geral? Você traz competição de preço, porque tem muita gente que vai fazer assim, vai comprar o produto nos Estados Unidos e vai trazer para vender mais barato aqui no Mercado Livre, né? Obviamente que você tem o que a gente chama de mercado cinza, né? Não tem nota, não tem garantia, não sei o que lá, mas você tem preço. Isso é inevitável. Por mais que o Mercado Livre tente trabalhar para tirar essa galera que não tem nota, que não entrega direito e tudo mais, você tem esse mercado acontecendo dentro da Meli. Então, em questão de preço, você tem uma gama de preços dentro do Mercado Livre que você não tem nas varejistas tradicionais, porque as tradicionais elas vão estar trabalhando com lojistas CNPJ no Brasil. Às vezes você precisa ter uma empresa um pouco maior e tal para você poder rodar marketplace por lá e acaba reduzindo a quantidade de opções. Então, obviamente que você vai encontrar preço no Mercado Livre que você não encontra em nenhum varejo. E na OLX você também consegue ter isso e tal. Bom, na prática, né, a minha opinião sobre tudo que está acontecendo no varejo, ela parte da premissa básica que Mercado Livre, a Amazon, Shopee e AliExpress são empresas de fora que já estão estabelecidas em outros países e têm um caixa muito grande para investimento. Logo, eles podem brigar por margem, eles podem cobrar menos no frete, eles podem cobrar menos em toda a parte de comissionamento, pagar mais em afiliados e tudo mais, coisa que Magazine Luiza, Via Varejo e B2W não pode, porque no final do trimestre esses caras têm que dar lucro, ou pelo menos uma vez por ano, numa Black Friday da vida, esses caras têm que dar um relatório positivo. E sem investimento de risco nessas empresas, você não consegue ter fluxo de caixa para conseguir repor estoque com qualidade e conseguir batalhar mais um ano, né? Esse ano, eu acho que vai ser o primeiro ano em que a gente vai ver um quebra-pau grande dentro da Black Friday, tá? Porque muitas dessas empresas varejistas brasileiras estão com deficiência de caixa longo prazo, porque as ações caíram muito na B3, logo é muito difícil dessas lojas conseguirem ir a mercado pedir mais dinheiro para investidores, logo eles vão ter que trabalhar o caixa que a empresa tem, né, o fluxo de caixa que a empresa tem, e eu não sei se vai ser o suficiente para poder conseguir ter uma boa performance ano que vem. Então essa Black Friday ela vai definir quem vai conseguir sobreviver o ano que vem bem, né, senão vai ter falta de produto, vai estar vendendo sempre os mesmos mix que estão no estoque. E, obviamente, que produto parado em estoque dá mais prejuízo, porque ocupa espaço e tudo mais. Enfim, tem uma série de questões aí. E aí, depois da Black Friday, eu vou voltar para fazer uma análise de como é que foi essa Black Friday. Eu vou olhar de perto lá, se teve promoção, se não teve, né? E a gente vai ver quem teve a melhor performance. Obviamente que eu vou também ver alguns relatórios que fazem com relação a reclamações, a fraudes e tudo mais, para a gente conseguir ter um overview geral ali
de como é que o mercado se comportou nessa Black Friday, que particularmente para mim vai ser a pior Black Friday de todos os tempos aí. E aí, se você estiver gostando do canal, se inscreve e manda pros seus amigos aí, a gente se vê na próxima. Valeu.